Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Aconteceram algumas coisas desde a publicação do nosso último vídeo, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Lili, por exemplo, cantou daquele jeito e Renan da Penha está finalmente livre da sua prisão injusta e racista. Mas como nem tudo são só flores nessa veia toda arregaçada da América Latina, lá na Bolívia teve o golpe de Estado e a senadora de extrema-direita Jeanine Áñez se autodeclarou presidente. Coisa que parece estar virando moda na América Latina, porque lá na Venezuela o golpista Juan Guaidó também se autodeclarou presidente. E nessa onda de autodeclaração, eu me autodeclaro presidente do Litera Negra. E veja só, sem dar um golpe de Estado, sem atirar no olho de nenhum manifestante e sem mandar prender nem matar ninguém. Muito bem, parabéns, muito bem. E ainda faço um cuscuz gostoso. Do nosso último vídeo pra cá, a gente atingiu a marca de mais de 1000 inscritos no YouTube e eu quero imensamente agradecer a cada um de vocês. E é por vocês que a continuidade do nosso trabalho se faz presente. O Litera Negra tem como objetivo popularizar a literatura negra e a gente conta com cada um de vocês para estar compartilhando os vídeos. Se você não se inscreveu ainda, não fica moscando, se inscreve, aciona o sininho para não perder os próximos vídeos e também segue a gente nas outras redes sociais, o Facebook Litera Negra e o Twitter e Instagram pelo @Litera Negra. Veja bem, é um prazer inenarrável apresentar para vocês esse livro aqui, ó. Sobrevivendo no Inferno, Racionais MC. O livro foi publicado pela Companhia das Letras no ano passado em comemoração aos 20 anos do lançamento do disco que leva o mesmo nome. Sobrevivendo no Inferno foi lançado no final de 1997, talvez alguns de vocês nem tivessem nascido ainda, mas esse disco mudaria não só a história do rap no Brasil, como seria também um divisor de água na vida de muitas pessoas. 50 mil manos era só o começo. Antes da gente entrar propriamente no livro, vamos falar um pouquinho deles que, na minha opinião, coberta de razão, são o maior grupo de rap do país. Se você é fã de MPB, música preta brasileira, com certeza você conhece Pedro Paulo Soares Pereira, taurino, nascido em 22 de abril de 1970, mais conhecido como Mano Brown. Paulo Eduardo Salvador, ou Ice Blue, do signo de Peixes, nascido em 16 de março de 1969. Edivaldo Pereira Alves, o nosso Ed Rock, virginiano, nascido em 20 de setembro de 1970. E também Kleber Geraldo Leles Simões, o KLJ, leonino, nascido em 10 de agosto de 1969. Qual a relevância da gente saber os signos dos componentes do maior grupo de rap do país? Fica aí o questionamento. O que sabemos é que os Racionais é um dos grupos mais ouvidos nas regiões mais pobres do país. O grupo nasceu em São Paulo em 1988 e no mesmo ano participaram com 2 faixas da coletânea chamada Consciência Black. Em 1990 eles publicam o seu primeiro álbum, Holocausto Urbano, com denúncias a respeito da miséria nas periferias de São Paulo e também da violência policial, e venderam mais de 200 mil cópias. Em 1997 o grupo lança Sobrevivendo no Inferno, que sem uma grande rede de distribuidora conseguiu vender mais de 500 mil cópias e ganhou vários prêmios, inclusive o Meu Coração. Logo no começo do livro a gente tem o Salmo 23. Refrigera minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. E mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E logo em seguida, a Cauã Silvério Oliveira nos contempla com a apresentação do livro intitulada O Evangelho Marginal dos Racionais MC. Cauã é professor de literatura na Universidade de Pernambuco. A Cauã analisa a importância e relevância da obra dos Racionais em todos os sentidos pertinentes e também apresenta um raio-x da periferia, mostrando as pessoas que foram salvas através do evangelho negro e marginal dos Racionais. Esse texto de apresentação é seguido por fotos clássicas e inéditas. O livro e álbum Sobrevivendo no Inferno nos dá um vislumbre da realidade tal como ela é, uma sociedade humanamente inviável. Com uma estética brilhante e radical, os Racionais, em 1997, materializavam a forma como a favela vivia, agia, pensava e sentia. Aqui o realismo é muito mais profundo do que simplesmente uma representação documental. É a encarnação do imaginário coletivo da periferia.
Sobrevivendo no Inferno é também sobre o gerenciamento da miséria através da violência praticada pelo Estado e, por consequência, a criminalização e o encarceramento de negros, pobres e moradores de periferia. Uma obra fundamental para pensarmos o Brasil e agora também obrigatória no vestibular da Unicamp. Mas antes, precisamos voltar no tempo para o ano de 1997. Diz assim Primo Preto: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Essa era a cara do Brasil à beira de completar 10 anos da sua Constituição de 1988, um país de absoluta desigualdade. Primeiro a gente tem uma oração a Jorge da Capadócia para que o corpo seja fechado e em seguida Mano Brown como autor de Gênese. É possível a gente perceber aqui que estamos numa atmosfera de um culto. Primeiro com uma música oração e agora com a palavra. E qual é a finalidade desse culto? Salvar vidas. Sobrevivendo no Inferno é um testemunho de um sobrevivente e se apresenta para nós como o ex-condutor de toda a obra. Em capítulo 4, versículo 3, Mano Brown anuncia: a Fúria Negra ressuscita outra vez. Veja bem, se a Fúria Negra ressuscita outra vez, então quer dizer que ela não nasce em 1997, mas sim que respeita uma história de luta e ancestralidade. Lá em 1997, os Racionais já sabiam que não eram ponta de lança na luta antirracista, mas eram o acúmulo de uma tradição de luta e resistência. Em Diário de um Detento, mergulhamos de cabeça no massacre do Carandiru. Sexta-feira, 2 de outubro de 1992. 2 detentos se envolveram numa confusão no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo e logo depois aconteceu um motim dos presos e logo em seguida o Choque e a Rota, que é também conhecido como Esquadrão da Morte, foram chamados para dar um jeito na situação. Chegaram daquele jeito, com cachorros e sangue nos olhos. O massacre do Carandiru, como ficou conhecido, é o maior massacre que a gente tem notícia na história da humanidade de vítimas fatais dentro de prisões. Mas os números das vítimas demoraram a aparecer, mas por um motivo. Era a véspera das eleições para a Prefeitura de São Paulo. No final daquela sexta-feira, os números divulgados eram de que apenas 8 detentos haviam morrido. Pós-eleição, esse número saltou para 111 mortos, isso segundo dados oficiais do próprio Estado. Porém, quem sobreviveu ao massacre garante que foram mais de 250 pessoas mortas. O que nos impressiona, mas não nos deixa surpresos, é que nenhum dos mais de 300 policiais envolvidos no massacre chegou a cumprir pena. Muito pelo contrário. Alguns dos que continuam na ativa até hoje foram sendo promovidos nos anos que se seguiram e tratados como heróis. Os Racionais estavam certos. Quem mata mais ladrão ganha medalha e prêmio. Hoje, no local do massacre, existe um parque chamado Parque da Juventude, que deveria ser uma contradição, porque a maioria das pessoas mortas eram jovens, réus primários e também à espera de julgamento, majoritariamente negros e pobres. Uma obra de 1997 e que muita coisa mudou e muita gente nasceu de lá pra cá. Mas algumas coisas, como dizia Tupac, nunca mudam. A violência e o extermínio produzidas pelo Estado. Sobrevivendo ao Inferno é também um relato cirúrgico das consequências da diáspora africana, tendo como plano de fundo o país que mais importou seres humanos em porões de navios negreiros em toda a história. Porões esses que eram chamados por vários autores da época de o pior lugar da face da Terra. A abolição do tráfico, por sua vez, lançou as bases para o colonialismo europeu na África no século XIX, e vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso em outros 2 vídeos que fizemos aqui pro canal, Meio Sol Amarelo e Revolução Africana. Os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Não era incomum, por exemplo, que navios ingleses e franceses resgatassem africanos de navios negreiros depois de 1831, que é a data de proibição do tráfico, e enviassem eles para suas colônias no Caribe para trabalhos forçados, que é um outro nome para trabalho escravo ou seu equivalente hoje, trabalho análogo à escravidão. Do lado de cá do Atlântico, quando conseguiam a duras custas sobreviver ao inferno no mar, pisavam pela primeira vez no inferno em terra firme. O tráfico de africanos escravizados tomou no Brasil proporções que nunca antes tinham sido tomadas em toda a história da humanidade.
E nem mesmo a independência, em 1822, conseguiu colocar um freio no constante desembarque de pessoas escravizadas no litoral brasileiro. Para vocês terem uma ideia, em 1851 até 1856, em apenas 5 anos, desembarcaram no Brasil 6.900 africanos escravizados, o que não é nada diante da cifra dos mais de 900 mil africanos que desembarcaram aqui no Brasil na situação de escravizados a partir de 1815, que é a data de proibição do tráfico acima da linha do Equador. O banco de dados de escravos transatlânticos contabiliza cerca de 35 mil viagens de navios negreiros que ocorreram entre 1514 e 1866. Os principais destinos dessas embarcações eram Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Uma história curiosa sobre um desses destinos é o que dá o nome da praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Como a gente já viu, a proibição do tráfico não impediu a continuidade do comércio de escravizados. Então os traficantes de escravos começaram a bolar outras rotas de navegação para fugir dos navios ingleses e franceses. Uma dessas rotas desembarcava na praia onde hoje fica o município de Ipojuca, em Pernambuco. Os traficantes começaram a utilizar um código para identificar a sua chegada, que era "tinha galinha nova chegando no porto". Com o passar do tempo, eles passaram a chamar aquele lugar de Porto das Galinhas, para em seguida virar Porto de Galinhas, nome que continua até os dias de hoje. A Lei Áurea, em 1888, não foi só curta em seu texto, como ela também foi incapaz de compensar os ex-escravizados e os seus descendentes. Até 1930, para a gente ter uma ideia, negros eram detidos em todo o país se não estivessem com o passe, que era um tipo de documento que comprovava que eles estavam trabalhando. Isso mesmo que vocês ouviram. Mais de 40 anos depois da abolição da escravatura, negros tinham que comprovar que estavam trabalhando para não ser presos. E olha que o Brasil é campeão em promover desigualdades sociais através da sua justiça. O Brasil se utilizou de seu aparato legislativo para excluir negros e negras não só do mercado de trabalho ou da posse de terras, mas também do sistema educacional. Foi feito um ato complementar à nossa primeira Constituição em 1824, logo após aquela dita independência, que proibia negros e negras de frequentarem escolas. Basta a gente lembrar em 1846, lá em Recife, quando Agostinho Pereira do Nascimento era preso sob a acusação de ensinar negros, escravizados e alforriados a ler e a escrever. O futuro chegou e ainda usamos correntes. 131 anos depois da assinatura da Lei Áurea, há mais pessoas negras hoje presas do que havia de escravizados na manhã em que a lei era assinada. E subjugava a população recém-liberta e seus descendentes à própria sorte. O resultado é esse holocausto urbano. Não podemos concluir esse vídeo no mês da consciência negra sem falar do menino Lucas, de apenas 14 anos, que no começo desse mês estava na frente de casa quando foi levado pela Polícia Militar de Dória e desapareceu. Dias depois, seu corpo é encontrado numa represa e, depois de identificado, para responder aos protestos da família e da sociedade, o que foi que a Polícia Militar fez? Mandou prender a mãe de Lucas sob acusação de tráfico de drogas. O que me faz lembrar de Joselita de Souza, mãe de Carlos Eduardo, que morreu de tristeza depois de ver impune os assassinos do seu filho, que foi metralhado 111 vezes junto com outros 4 amigos em um outro Novembro Negro há 4 anos atrás. Genocídio não é mito, é um projeto de uma corporação que dá tiro perdido sempre com o destino certo. E o genocídio segue sua marcha. O que nos faz pensar na pergunta de Marielle: quantos mais terão que morrer até que essa guerra acabe? Aliás, no último dia 20 de novembro, dia de Zumbi, completaram 616 dias do violento e brutal assassinato de Marielle e Anderson. O que nos faz fazer mais uma vez a pergunta: quem mandou matar Marielle? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não que alguém tenha me perguntado, mas minha música preferida desse álbum é A Fórmula Mágica da Paz. E se tem uma coisa que essa recente onda de protestos em toda a América Latina e Caribe nos mostra, é que a paz ou será para todos ou não será para ninguém.
Paz entre nós, guerra aos senhores. Eu quero deixar com vocês a indicação da música Mata os Senhores de Engenho, do grupo de rap Lado A. E se você ainda não conhece o Lado A, você pode me agradecer compartilhando esse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, compartilhar ele com a galera. E escreve nos comentários também o que você achou do vídeo, qual sua música favorita desse álbum e também o que Sobrevivendo no Inferno representa na sua vida. É isso, gente. As grades nunca vão prender o nosso pensamento. Umbutu. O guerreiro Apache, Black Dragão, sangue nordestino, preto lampião. Sem padrinho e sem patrão, senhor do meu destino fora do padrão. Eu mato senhores de engenho, não entendeu, você quer que eu desenhe. Eu mato senhores de engenho, não entendeu, você quer que eu desenhe. Viva zumbi, libertou nós, Marielle vive dentro de nós. Viva zumbi, libertou nós, Marielle vive dentro de nós. Eu mato senhores de engenho, beats são quadros e eu desenho. Eles não querem que pense, sou gênio, fode a natureza, o oxigênio. Eles não querem nos ver vencendo, na comida colocam veneno. Eu tenho memória da história, me lembro sempre consciente, não só em novembro. As pretas reparem, nós só afrodendo. Nós também gostamos delas, então sai pra lá com genocídio. Nós tamo passando é favela, tamo se divertindo, entrando pra faculdade, sorrindo.